Sempre que você encontrar um sinal indicativo de crase, você vai ter a presença de um A, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, com outro A. Esse segundo A, esse A azul, é um A chamado de artigo. Daniel, você vai dar a teoria agora? Não, eu só quero que você entenda para você resolver as questões com mais facilidade. Não vou dar um curso de crase aqui para você, não. Mas esse segundo A aqui, esse A azul, é um A artigo. Ou seja, o que é que nós vamos observar? Esse A azul, ele não aparece antes de qualquer palavra. Como ele é um artigo, nós vamos observar a palavra que eu costumo falar para meus alunos, é procurar X. Existe uma palavra que solicita esse artigo. E quem é X então, Daniel? Quem vai ser X? A gente sabe que artigos são palavras que antecedem quem? Substantivos. Então, uma das coisas que eu vou fazer, substantivos, é analisar, já vou atrás de sinal indicativo de crase, eu vou mostrar isso para vocês, eu vou analisar se naquela frase eu tenho um substantivo. Só que não pode ser um substantivo qualquer, tem que ser um substantivo feminino, concorda comigo? Feminino. Por que tem que ser um substantivo feminino? Porque o A é um artigo feminino. Outra coisa que eu vou observar é o seguinte, se esse substantivo feminino, ele está particularizado, ele está definido. Como assim, Daniel? Definido, porque o artigo que nós temos aqui é um artigo definido. Então, ele sempre irá aparecer antes de palavras, antes de substantivos, o quê? Definidos. Agora, olha só o detalhe, olha lá. A gente pode achar o A aqui, e esse A pode ser acompanhado ou não de um S, que é uma desinência de número. E aí fica tudo mais simples, tudo mais fácil. Por quê, Daniel? Olha só. Se o A estiver acompanhado de S, significa que esse substantivo precisa estar como? No plural, ok? Lembrando que ele pode aparecer também no singular. Então vamos colocar aqui, ó, singular, só que se aparecer no singular, não vai ter S. Se o substantivo estiver no plural, vai ter S. Ficou feio pra caramba essa palavra aqui nesse substantivo. Deixa eu dar uma melhorada aqui. Para você dar um print aí na tela, né? Para ficar pelo menos decente. Olha só. Substantivo, ok? Então, eu já sei que esse primeiro A, ele vai vir aqui na fusão do nosso sinal indicativo de crase. Esse A aqui, ó, esse A azul, é um A chamado de artigo. Esse outro A, esse A vermelho, é um A conhecido como preposição. Preposição. Acredito que você já saiba disso. E o importante também é lembrar que ele não vem do além. Como é uma preposição, precisa ter uma palavra cobrando essa preposição. Eu costumo dizer para meus alunos para procurarmos, para buscarmos a palavra y, ou seja, eu vou ter aqui, quem é y, Daniel? Vamos colocar aqui, ó, quem é y? Y pode ser um verbo, y pode ser um verbo, e y pode ser também um nome. Além dos verbos, nós temos alguns nomes. Vou colocar aqui, ó, verbo. Quais são os nomes que podem pedir complemento regido por preposição? Que podem pedir complemento? Pode ser um substantivo. Substantivo. Isso daqui você estuda lá em complementos nominais. Pode ser um adjetivo. Adjetivo. Ou pode ser também um advérbio. Advérbio. Ou seja, eu vou procurar por y para saber se este A existe. Se o A preposição existe. Porque se eu tiver um A com outro A, nessa soma aqui, ó, eu vou colocar um sobre o outro. Olha só. Um sobre o outro. E aí, para marcar a combinação dos dois, eu preciso inserir o sinal indicativo de crase, ok? Então, o sinal indicativo de crase só vai aparecer, coloca aqui a desinência de S também, ó, só vai aparecer se eu tiver esses dois elementos.